Meus queridos irmãos, graça e paz no Senhor Jesus, amém? Uma boa noite a todos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Gênesis, no capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Gênesis capítulo 39, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Então nos diz o Senhor: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ela à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Eu os convido a mais uma palavra de oração nesse momento. Amém? Senhor, nós estamos muito felizes porque o Senhor nos trouxe até a sua casa e o Senhor tem falado conosco aqui.
Obrigado, ó Pai, pelas orações que já foram proferidas, pelos louvores que nós já elevamos à Tua presença e que falaram tão caro ao nosso coração. Nós agora oramos, ó Pai, e rogamos o Teu favor para que o Senhor venha sobre nós com o Teu Espírito e nos conceda luz, Senhor. Concede luz à nossa mente, consegue, ó Deus, com que o nosso coração venha a ser enternecido por Tua presença, de modo que nós possamos compreender aquilo que o Teu Espírito quis nos passar quando fazia com que o Teu servo escrevesse essas palavras maravilhosas, que de uma maneira tão cara falam aos nossos corações. Tem misericórdia de nós e fala conosco, Senhor. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe a maneira com que nós chegamos aqui. O Senhor conhece quais são, meu Deus, nossos problemas. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades, aquilo que porventura, ó Deus, esteja trazendo alguma ansiedade ao nosso coração. E nós rogamos para que o Senhor fale conosco de acordo com o que nós precisamos ouvir, para que nós possamos sair daqui melhor aparelhados para realizar a Tua obra e fazer aquilo que o Senhor tem nos confiado sobre a face da terra. É assim, ó Pai, que nós oramos e por tudo mais agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos refletir hoje à noite a respeito do tema, o caminho de um homem com Deus. O caminho de um homem com Deus. E o nosso personagem principal, por assim dizer, será o nosso irmão José. Deus desperta José no meio de uma geração corrupta e perversa para mostrar em José todo o seu amor e para que José viesse a prefigurar um tipo de Cristo na pessoa de um conservador da vida, de um libertador do seu povo, que haveria, meus amados irmãos, surgir muitos anos depois na pessoa do Senhor Jesus. O nascimento de José, desde quando planejado por Deus, já foi um milagre. Nós conhecemos o contexto, nós sabemos como tudo se deu. José é filho do patriarca Jacó. O Jacó, ele, auxiliado por sua mãe, engana o seu pai para roubar de Esaú a bênção do Senhor. É uma história, assim, bem elaborada. A mãe do Jacó ouve quando o seu pai, o Isaac, ele pede ao seu filho, Esaú, para que ele vá até o campo caçar alguma coisa e fazer uma comida saborosa para ele. Ele sabia que o tempo da sua partida era chegado, ele era avançado em dias, um homem encanecido, e ele queria viver mais essa experiência, uma comida preparada pelo seu filho preferido, Esaú, para que então ele pudesse o abençoar e assim concretizar a sua missão sobre a face da terra. A sua esposa ouve isso, e ela convida Jacó a um plano que por tão prodigioso veio a dar certo. Quando Esaú saiu com a sua aljava, com seu arco para caçar algo ao seu pai, ela pede ao seu filho Jacó para que ele vá até o aprisco, ele vá até o redil das ovelhas. E ela o pede para tomar lá 2 cabritos e para trazer até ela, para que ela fizesse ali um cozido, uma comida saborosa, para dessa maneira ludibriar o seu marido, de modo que ele viesse a abençoar o seu filho menor. O Jacó, apesar de ser uma pessoa bem a esse tempo ardilosa, o nome dele já o diz tudo, ele é usurpador, ele é enganador, é algo da etimologia do nome, ele ainda assim reluta, mas a sua mãe o convence, ele vai até o aprisco, ele faz como ela o manda, mas há um problema, ele diz, olha, eu sou um homem que não tem lá tantos pelos, o meu irmão é bem peludo, daí o nome Esaú, vermelho, peludo, como eu vou enganar o meu pai? Quando ele tocar em mim, ele vai saber que eu não sou, e não vai me abençoar, pelo contrário, eu vou ser tido como um impostor. Então a mãe fala assim para ele, não se preocupe, nós vamos pegar a pele dos animais, e nós vamos recobrir os seus braços, e nós vamos recobrir aqui o entorno do seu pescoço e seus ombros, e nós vamos conseguir enganar o seu pai. E assim eles o fazem, e enganam ao seu pai, enganam a Isaac. Quando finalmente Esaú retorna do campo, e ele pede para ser abençoado pelo seu pai, o seu pai o diz, então quem foi que veio aqui antes? E recebeu a bênção, porque aquele que veio aqui antes, este sim foi abençoado. Esaú, ele fica enfurecido com isso, e ele procura agora livrar-se da sua ira, tentando contra a vida do seu próprio irmão. A mãe ouve os planos dele e aconselha a Jacó a fugir, sobretudo para a região oriental, de onde ela mesma havia vindo, procurar alguém da sua família, ali encontrar uma moça, que futuramente seria sua esposa, e então, finalmente, reconstruir a sua vida.
É isso o que Jacó faz. Ele foge da região em que habitava, junto com a sua família. Ele viaja, uma viagem longínqua até a região do Oriente. E quando ele finalmente chega lá, ele encontra alguns rebanhos que estavam próximo a uma fonte. E ele conversa com aqueles homens que cuidavam daqueles rebanhos, procurando saber deles se eles não conheciam um homem chamado Labão, este irmão da sua mãe. E os homens falam que conhecem aquele homem, ele se emociona, encontra ali um ramo da sua família, e entre mentes aquela conversa surge uma moça, que a Bíblia diz que era de um porte muito bom, era uma moça de gentil presença, uma moça bonita. O nome dela era Raquel. E quando Jacó põe os olhos em Raquel, ele já fica enamorado por ela. Ele arranca a pedra do poço, ele dá de beber as ovelhas que Raquel pastoreava, e junto com ela, ele vai até a casa de sua família, ele conversa com Labão, pai de Raquel, e Labão lhe propõe um acordo para que ele viesse a trabalhar por ele. E o fruto, o salário do trabalho do Jacó, seria justamente a Raquel. Ele vai trabalhar 7 anos pela moça. Meus irmãos, convenhamos, é muito amor, não é? Numa época em que não havia o namoro como nós o conhecemos, não haviam beijinhos e abraços, tudo com ordem e decência, as pessoas ficavam distantes, não havia esse contato intracorpo. Você trabalhar 7 anos por uma moça. Mas o Jacó amava tanto aquela mulher, ela, ao que parece, falava tanto ao coração dele, que ele se submete e trabalha 7 anos por ela. Mas ao cabo dos 7 anos, o Labão, ele engana o Jacó. Ele faz um banquete suntuoso, ele convida todos os demais, há muita comida, muito vinho, Jacó fica alto com a bebida forte da época, e finalmente vem a noiva para ter com ele. E ele passa a noite com aquela noiva. Acontece que no dia seguinte, todos vocês conhecem o contexto da história, quando ele acorda e põe os olhos na mulher, não era Raquel, mas era sua irmã mais velha, primogênita de Labão, a Lia. E o Jacó vai ter com Labão: eu trabalhei 7 anos por Raquel, e você coloca uma outra mulher na minha vida, uma mulher que não era esperada por mim. Eu quero a Raquel. E o Labão propõe um outro acordo com o Jacó: você vai trabalhar mais 7 anos para mim. E ao cabo desses 7 anos, irmãos, são 14 anos, para finalmente se casar com a moça. E ele se submete a isso. Ao cabo desses 14 anos, finalmente ele se casa com a sua amada Raquel. Meus queridos irmãos, nós percebemos aqui que houve uma espécie de empecilho para que o Jacó viesse de fato a casar-se, a ter um enlace matrimonial com a Raquel. Me parece, queridos, que há uma espécie de conspiração para que o fruto do enlace matrimonial do Jacó com a Raquel não viesse surgir no mundo. É deste personagem que nós vamos tratar hoje à noite aqui, do José. O José seria o fruto do enlace matrimonial do Jacó com a Raquel. Acontece que após 14 anos em que esse rapaz trabalhou para se casar com essa mulher, quando finalmente se casa com ela, o que eles descobrem? Que a Raquel era estéril. Deus, em seu secreto conselho, em sua soberania, havia determinado que surgiria naquela geração um rapaz que seria fruto do seu amor, e que a partir dele Deus haveria de conservar a vida do seu povo. As pessoas não sabiam que daquele enlace surgiria o José. E quando nós observamos de cima, por assim dizer, toda essa história, nós percebemos, irmãos, que o mundo, às vezes, ele atua de modo a frustrar os nossos sonhos, de modo a frustrar os nossos planos. O Jacó trabalha 7 anos, ele não recebe a mulher. Trabalha mais 7 anos, 14 anos, finalmente recebe a mulher. Ele quer ter com ela, quer gerar filhos com ela, mas a mulher é estéril. O que nós aprendemos com isso, quando nós observamos essa história mais acima, de uma maneira mais distante, conhecendo o contexto? Que as situações que surgem em nossas vidas, elas não servem para frustrar os planos de Deus. Nada, queridos, que possa surgir no nosso caminho, de acordo com o secreto conselho do nosso Deus sobre nós, pode fazer com que o projeto de Deus venha a ser frustrado sobre nossas vidas. Nada pode fazer com que a vontade soberana de Deus não venha a se concretizar. Nada pode fazer. É como nós encontramos no Salmo de Asaf, no capítulo 73, versículo 24 dos Salmos. Nós temos um excerto que fala muito ao meu coração. Asaf escrevendo: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Deus nos guia por seu eterno conselho.
e depois nos recebe na glória. O próprio Deus é quem vai propiciar condições para que esse secreto conselho dele se concretize em nossas vidas. É como, meus amados irmãos, o que nós observamos sobre soteriologia, sobre salvação. O Senhor Deus Todo-Poderoso não apenas nos elege, Ele também elege os meios de graça, através dos quais nós haveremos de nos render ao seu senhorio. Da forma como Deus havia planejado o nascimento de José, Deus também propiciou os meios para que ele viesse surgir. É como nós encontramos em Gênesis 29, 22. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, se lembrou de Raquel e ouviu a sua voz e a fez fecunda. Lia já havia gerado filhos, a sua serva Zilpa já havia gerado filhos, a Bila, serva da Raquel, já havia gerado filhos, mas nenhum desses filhos era o filho esperado por Deus para fazer valer nele o projeto do Senhor para aquela geração. Aquele a quem Deus esperava era José, e céus e terras poderiam até passar, situações difíceis, ainda mais que essas poderiam surgir, mas o plano de Deus haveria de se concretizar. Da mesma forma, irmãos, em nossas vidas hoje. Por mais que o mundo conspire para que a bênção do Senhor não venha até nós, por mais que o céu se torne cinzento, por mais que o mar se torne bravio, por mais que coisas ruins aconteçam a pessoas boas, ao cabo, a vontade do Senhor sempre se concretizará, porque Ele é Deus, e nada foge ao secreto conselho da sua vontade. Então surge o sonhador mor. E desde jovem, queridos, Deus já dava sinais de que José seria um garoto especial. Os seus irmãos, mesmo sendo filhos de um mesmo pai piedoso, eles eram diametralmente opostos a José. Eles eram o oposto de José. E José, mesmo convivendo com esses irmãos, não se deixou levar pelo comportamento deles. O que significa dizer, queridos, que nós não somos produto do meio. Nós transformamos o meio em que nós estamos inseridos. Nós influenciamos o meio em que nós estamos inseridos para a glória de Deus. É como nós observamos aqui em Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Moisés nos diz que, tendo José 17 anos, um adolescente ainda, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e ele acompanhava os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e ele trazia más notícias deles a seu pai. O comportamento dos irmãos de José era um comportamento pífio, que não agradava a Deus. E José, por ser um adolescente ainda, ele teria, irmãos, por assim dizer, motivos para se comportar na mesma proporção dos seus irmãos. Mas mesmo convivendo com eles e vendo continuamente que aquilo que os seus irmãos faziam não agradava a Deus, José não se deixava contaminar. Me parece que cabe uma aplicação fenomenal aqui. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil em nosso país. A corrupção campeia, e para além da corrupção nós temos muitas outras mazelas sociais, e nós estamos inseridos nesse meio. O grande ponto é que nós, enquanto sal da terra e luz do mundo, a exemplo de José, não podemos nos deixar contaminar. Se as pessoas ludibriam, e se as pessoas mentem, se as pessoas furtam as demais e enganam, que Deus jamais permita que nós venhamos, irmãos, a enveredar por esse caminho. Que o Senhor faça com que nós venhamos a levantar bem alto o estandarte da fé, o nosso pavilhão, e que nós passemos, irmãos, sobre esse tempo de uma aparente dificuldade, incólumes, e procurando trazer, irmãos, um sabor à vida dessas pessoas que não têm razão de ir no campo. E eis que de repente o feixe dele se levantou, pôs-se em pé, e vieram outros 11 feixes e se curvaram perante o feixe do José. Quando os irmãos dele ouviram isso, eles logo perceberam: a bênção do Senhor repousa sobre José. Mas eles ficaram muito injuriados, porque perceberam que, de acordo com o sonho de José, Deus o constituía para algo especial, para algo superior. E os irmãos de José, ao invés de procurarem buscar a Deus para que outros projetos viessem também às vidas deles, eles ficaram com raiva do José. E o que nós aprendemos com isso? Que existem pessoas que querem a bênção do Senhor, mas não querem pagar o preço necessário para que essa bênção os alcance. Existem muitas pessoas assim nos dias atuais.
Meus amados irmãos, a bênção do Senhor repousa sobre nós ao tempo em que nós buscamos o Senhor através do jejum, através da oração, através da leitura bíblica devocional da palavra dele. Não que seja algo meritório, porque o nosso Deus nos abençoa em graça, nos abençoa em seu infinito amor. Mas quando nós nos comportamos assim e esse fruto surge em nossas vidas, a bênção do Senhor, ela vem sobre nós naturalmente e ela não falha e nem vem num momento que não seja o momento ideal. Sempre haverá de vir no tempo do Senhor. Um segundo sonho Deus concede a José. Ele diz que sonhou mais uma vez e que neste sonho o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante ele. Agora é Jacó quem fala. Será possível que eu e a sua mãe, nós também vamos nos curvar perante você? Se os irmãos já estavam ensimesmados, agora são os pais que assentam aquilo no coração. E é interessante notar que José tinha 17 anos enquanto tudo isso acontecia. O que prova que é a soberania de Deus que faz. O que prova que é o amor de Deus que faz. Enquanto tudo isso acontecia, nós olhamos para um garoto que nunca procurou por um projeto assim, que nunca o desejou, que nunca nem sequer lhe havia passado na cabeça tudo que Deus havia reservado para ele. Mas é justamente esse o contexto da palavra de Deus. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 11, o que nós encontramos? Deus mesmo é quem concede os seus. É sua soberania. Ele concede uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas, pastores e mestres e por aí vai. É um exemplo ministerial, mas é o Senhor quem concede. Não o homem, não a política, não qualquer outro meio que nós encontramos sobre a face da terra, mas o próprio mangas coloridas e foi ao campo. E eu falava hoje pela manhã que quando alguém cheio com o Espírito Santo chega em determinado lugar, ele já causa, meus amados, ali um rebuliço, ele causa um frenesi, porque a presença do Senhor é com ele. E ele não apenas é santo em si mesmo, mas ele também santifica os lugares em que ele está presente. Ele é um embaixador do reino, e onde ele está é antecipação do céu, é antecipação do reino do Senhor. E lá vem José. E quando José vai surgindo do horizonte, seus irmãos já percebem a sua presença. Lá vem o sonhador mó. O rapaz já vem incomodando. A presença do Senhor já era com ele. E os irmãos sabiam que quando José estava presente, a presença dele os incomodava porque eles faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. E viam em José alguém que não se contaminava. E isso lhes chamava a atenção, lhes afetava o coração. E enquanto o garoto caminhava, eles traçam ali um plano ardiloso. Vamos matar o nosso próprio irmão. Vem Rúben, o primogênito, intercede pelo José, o faz cair lá numa cisterna vazia, depois ele vai cuidar dos seus afazeres. Vem uma caravana de ismaelitas e os seus irmãos pensam assim: se nós matarmos o José, nós não vamos ganhar nada com isso, só vamos nos livrar dele. Mas se nós o vendermos, nós vamos lucrar e ele vai desaparecer. Nós vamos ficar felizes e ainda vamos lucrar. E é isso que eles fazem. Eles vendem o próprio irmão, José é levado cativo e viaja até o Egito. É nesse momento que nós chegamos aqui ao texto que estamos analisando. José é preso, José é vendido, ele viaja com esses mercadores e vai até o Egito. Meus amados irmãos, observando da maneira como nós observamos agora, algo que vem à nossa mente é: José provavelmente teria todos os motivos do mundo para se revoltar. Ele agora estava longe dos seus pais, ele estava longe das pessoas a quem ele amava, ele estava longe de tudo que ele conhecia e fazia menção ao seu Deus. Mas acontece que até esse momento toda a tradição era passada de pai para filho de uma maneira oral. E houve um momento lá em Gênesis capítulo 17, em que quando Abraão se dirigia para morar próximo às campinas do Jordão, a pergunta é: como um escravo comprado para ser um simples serviçal alcançou tamanha proeminência? Me parece que Salomão nos dá uma dica. Provérbio 22:11. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. É lindo esse provérbio. O que ama a pureza do coração. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Uma aplicação aqui. Não são os lugares em que nós nos encontramos que nos tornam pessoas felizes. Não são as pessoas que nos rodeiam, não são as circunstâncias que concorrem para isso. Atentem para a promessa do Senhor. Bondade
e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não tem a ver com lugares, não tem a ver com pessoas, não tem a ver com circunstâncias, tem a ver com ser fiel a Deus onde quer que nós venhamos a estar. Mesmo no Egito, enclausurado, não sendo um príncipe no meio do seu povo, esse rapaz tinha certeza em seu coração que se ele conservasse os ensinamentos do seu pai, sendo perfeito numa geração corrupta e perversa, certamente, não há uma condição aqui, irmãos, há uma afirmação. Certamente, bondade e misericórdia haveriam de segui-lo todos os dias da sua vida. Logo, não tem a ver com lugares, não tem a ver com circunstâncias, tem a ver. José aprendeu tudo o que precisava sobre a cultura egípcia. Princípios de liderança, princípios de comportamento, o dialeto que eles falavam. Tudo o que ele precisaria para no futuro ser o grande governador que ele viria a ser. Deus nos guia com seu eterno conselho e depois nos recebe na glória. Às vezes nós não compreendemos a maneira com que Deus está agindo em nossas vidas, irmãos. Mas o fato de nós não compreendermos não significa que Deus não está agindo. Até o fato de nós não enxergarmos com os nossos olhos não significa dizer que Deus não está agindo. Só significa dizer ou que nós não estamos compreendendo ou que nós não estamos vendo. Mas Deus sempre age. Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não chega atrasado, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. E no final, irmãos, nós haveremos de compreender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Há um poema escrito no século XVII que fala muito ao meu coração, William Cowper, quem sabe um dos mais brilhantes poetas ingleses, num poema muitíssimo conhecido, um estrofe fala muito ao meu coração, e ele diz assim: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele esconde uma face sorridente. Ele esconde uma face sorridente. Mas nós devemos ter cuidado, irmãos, porque mesmo quando somos abençoados, a linha que separa a bênção da maldição é muito tênue. Mas é muito tênue mesmo. Achar que somos aquilo que não somos, nós temos que compreender qual a nossa missão sobre a face da terra e nos atermos a ela. Deus havia colocado tudo em termos materiais às mãos daquele rapaz, e ele sabia que aquela mulher lhe era vedada porque não era dele, era mulher do seu Senhor, logo ele não poderia possuí-la. Deus também impõe esses limites às nossas vidas, todos nós aqui sabemos, porque Deus fala ao nosso coração com base em seus princípios, que lugar nos cabe, que lugar não nos cabe, que atitudes podemos fazer, que atitudes não podemos fazer. Que o Senhor nos conceda sabedoria para nós tomarmos decisões que sempre glorifiquem o nome do Senhor. Em segundo lugar, lute para você não se acostumar com o sagrado. Uma das principais dificuldades que nós temos quando nós nos relacionamos com Deus, o que é o nosso caso, é manter esse Deus todo-poderoso sempre no lugar de honra, de modo que nós não venhamos a tratá-lo como algo meramente ordinário. Por exemplo, no domingo é culto, e nós assim, talvez venhamos a falar como que se fosse qualquer coisa. Não é, irmãos, é algo especial, é algo sobrenatural, um momento em que o nosso Deus nos encontra e fala conosco. José, ele tinha Deus em consideração em todo o tempo, ele o estimava, ele o reverenciava, ele o amava, estava em sua mente e estava em seu coração, e isso servia para fazer com que ele tivesse fortaleza aos ataques daquela mulher. A Bíblia nos diz que todos os dias ela incitava e ele não lhe dava ouvidos. Se ele se acostumasse com Deus, se Deus se tornasse algo ordinário para ele, algo meramente, que Deus nos conceda graça para nós nos alegrarmos sempre no Senhor. As mentiras contadas pela mulher de Potifar nunca foram suficientes para fazer morrer os sonhos de José. Ele continuava crendo no Senhor. Algo tipo assim: ninguém nunca vai saber. Potifar está trabalhando lá com Faraó, ele não vai nem sonhar que algo aqui aconteceu. Ninguém está vendo. Alguns outros falam assim: afinal de contas, todo mundo faz isso, que mal você fazer? Pecadinhos. Não, irmãos, José não transigia. José não se deixava levar, ele alegrava sempre-se no Senhor e tinha sempre o Senhor em grande consideração. E quando nós nos comportamos assim, Deus começa a transformar adversidades em bênçãos. Não te mandei eu, é mais ou menos o contexto.
seja forte. As lutas surgirão, inimigos virão, o céu em algum momento poderá se tornar cinzento. Tenha bom ânimo, ele venceu o mundo, nós também venceremos. O Deus Todo-Poderoso que havia colocado aqueles sonhos magníficos no coração de José, não haveria de abandoná-lo agora, igreja. José, ele haveria de servir para nós como um exemplo que, quando Deus fala, a palavra dele não cai por terra, mas ela faz o que lhe apraz e prospera naquilo que Deus a designou. Mas quando nós agora observamos esse rapaz, que foge da presença dessa mulher, e que pelo fato da mentira que ela contou, agora se encontra encarcerado, a pergunta que vem ao nosso coração é: onde está esse Deus? Talvez seria isso que nós nos perguntássemos se nós fôssemos contemporâneos do José. Por exemplo, o José não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento do justo. Tudo que Deus tem sobre nossas vidas são propósitos. E apesar de nós não descobrirmos a princípio o motivo das lágrimas quentes que caem dos nossos rostos sobre a nossa face, que rolam até o chão, nós sabemos que ao cabo de tudo isso, ainda que essas lágrimas durem toda uma noite, a alegria vem pela manhã. E essa alegria nos faz crescer, essa alegria, queridos irmãos, nos faz aprender do Senhor. Seguramente, queridos, ele queria ensinar através de José que no mundo nós teríamos aflições. E para ilustrar como essas aflições vêm até nós e como Deus está por trás de tudo isso, eu chamo a sua atenção para o versículo 20 e para o versículo 21. Perceba, a ideia é: no mundo tereis aflições, versículo 20, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam, encarcerados, e ali ficou ele na prisão. A ideia desse Senhor aqui é uma ideia do mundo. No mundo tereis aflições. Perceba o S com que a palavra Senhor no versículo 20 foi escrita. Esse S é maiúsculo ou minúsculo? É minúsculo, não é? Senhor no versículo 20, minúsculo. E o Senhor de José o tomou. No mundo tereis aflições. É o que o mundo nos propicia. Mas agora olha para o verso 21. O Senhor, porém, era com José. Esse S do versículo 21 é minúsculo ou maiúsculo? Então, no mundo tereis aflições, é S minúsculo. Mas tendo bom ânimo, é S maiúsculo. Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas como é difícil ser perfeito como tudo vai mal. Como, meus amados irmãos, é difícil. Como é preciso ter convicção para continuar crendo quando tudo à nossa volta diz que não. Mas foi justamente isso que José fez. Versículo 22. O qual confiou às mãos de José, nesse caso o carcereiro, todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto devia fazer ali. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu tive alguma dificuldade aqui, eu vou abrir o meu coração para vocês. Fiquei imaginando, Deus, como é que uma prisão prospera? Irmãos, não cabe essa reflexão aqui. Imagine um carcereiro, José era o auxiliar do carcereiro, e o carcereiro confiou os presos a José, e José foi administrar os presos dentro de uma prisão, e tudo começou a prosperar. Como, irmãos? Aleluia, glória a Deus, é sobrenatural isso, irmãos, a coisa começou a andar. Que ensinamento lindo. Não importava se é o chefe da guarda, não importava, meus amados irmãos, se é o carcereiro, a verdade é que José fazia tudo para a glória de Deus. José era bênção onde quer que ele estivesse, por isso Deus lhe foi benigno e lhe deu mercê. Não importa por quais caminhos você venha passar, continue caminhando com Deus. Tudo vai bem, quando nós estamos felizes, quando tudo, meus amados irmãos, é azul. Deus nos ensina através de José que há prosperidade na cisterna, há prosperidade na casa de serviço, há prosperidade na prisão. Não importa o lugar, eu reitero, não tem a ver com lugares, não tem a ver com circunstâncias, tem a ver com a presença de um Deus que é todo-poderoso. E para nós encerrarmos, certo, levantar-se sobre nossas vidas e mandar essa tempestade sossegar.
para que nós possamos compreender ao cabo de todas as coisas que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que o Senhor pode fazer valer a sua presença em nossas vidas, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Ajuda-nos a ser assim como José o foi, uma pessoa íntegra e reta, mesmo quando as coisas não iam bem, pelo menos aparentemente, e que nós possamos, sobre todas as circunstâncias, glorificar o teu nome até que o Senhor venha. É assim que nós oramos e por tudo mais agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Segundo, 1 Coríntios 11, 23 em diante, peço que os irmãos abram a palavra do Senhor. Convido também os presbíteros aqui presentes a virem à mesa. Os presbíteros em disponibilidade, que estiverem aqui também, se puderem vir, estão convidados. Primeiro Coríntios 11, 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o conheçam, que creiam, que esperem. Então, na hora de tomar a Santa Ceia, lembre-se de tudo isso, da morte dele, do que ele fez, da eternidade, e tome lembrando: Deus está comigo, Deus está comigo, eu quero ser fiel. Assim como José, o mesmo Deus está conosco. Oremos então. Senhor, peço a tua bênção sobre esta Santa Ceia, que nós possamos nos alegrar, que nós possamos entender o que estamos aqui fazendo, em memória do Senhor, até que Ele venha. Todos nós possamos ser abençoados, ao comermos o pão, nos lembremos de Cristo, do seu sofrimento, as promessas que Ele fez. Ao bebermos o cálice, lembremos da eternidade, lembremos das promessas, que vale a pena continuarmos esperando, crendo, nos entregando, nos santificando, que haverá uma eternidade maravilhosa para aqueles que creem em Cristo Jesus. Consagramos a Ti esses elementos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é batizado, espere o batismo para poder participar da Santa Ceia. Nós, no dia 1º de maio, teremos um momento de batismo aqui na igreja. Se você é membro de outra igreja evangélica, está convidado a participar conosco, pois essa mesa não é só desta igreja, mas todo o povo de Deus que está firme nos caminhos do Senhor, que está em paz com a sua igreja, também pode participar conosco, pois essa mesa não é só nossa, é de todos os cristãos fiéis. Minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti. Faz em mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe
o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Seu sangue é o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, você
junto a mim. Bom estar junto a ti. Seguras a minha mão, és minha salvação. Tu és a força do meu coração. Seguras a minha mão, és minha salvação. Vamos cantar o hino que cantamos no início, Mil Vezes Mil Louvores, e no número 38. Vamos cantar com alegria. Oremos, encerrando o culto, logo após teremos os avisos e a festa ágape, o momento de comunhão com os irmãos. Oremos. Te agradecemos, Senhor, pelo culto, pelo momento tão importante, onde juntos estivemos aqui te adorando, te exaltando, pedindo as tuas bênçãos, reconhecendo a nossa limitação, a nossa dependência do Deus que nos criou, aquele que nos criou e está conosco todos os dias, que devemos andar debaixo do seu governo, debaixo da sua vontade. Muito obrigado. Peço a bênção sobre o teu povo, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso. Sejam bem-vindos em nosso meio. Vocês receberam um livrinho semana passada? Okay. A senhora também recebeu? Então, Léo, por favor, entregue aqui a senhora. Cate também, não é? Deus te abençoe.
Rapaz ali. Você já recebeu um livrinho desse, não já? Ok. Então, todos sejam muito bem-vindos. Vamos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, próximo final de semana, aqui temos um convite do pastor Calvino, Igreja Presbiteriana Central, a nossa igreja mãe. Então, eles estarão realizando a Feira de Missões. E nós estamos estimulando os membros dessa igreja, os pais levarem seus filhos, especialmente no sábado à noite, às 19 horas. Será um momento onde alguns países serão conhecidos, né, em sua cultura, certamente, na questão missionária, evangelização. Os países serão Cabo Verde, Senegal, Albânia, Timor-Leste e Brasil. As participações, teremos ali o missionário Carlos Rogério Silva, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e também a missionária Célia Guedes de Andrade, da Igreja Presbiteriana de Campina Grande. Então, haverá uma participação também da Missão Amém. E, como já disse, é nossa alegria poder recomendar que os irmãos levem seus filhos, levem os adolescentes também. Inclusive, nós não vamos ter nem discipulado, nem de jovem, nem de adolescente.